Boa noite a todos. Me chamo Lucas, estou aqui para introduzir o trabalho de mecânica dos solos. Nosso tema é resistência ao acisalhamento do solo. O trabalho é elaborado por mim, Ezequiel e Rafael. Para dar início, o que seria o cisalhamento? O que é o cisalhamento? E nós temos como definição de resistência ao cisalhamento do solo a tensão cisalhante que ocorre no plano de ruptura, no instante da ruptura. E aqui nós temos um ensaio a compressão simples, numa amostra de solo, onde aparece ali a 45 graus, aproximadamente, o cisalhamento desse solo, desse corpo de ensaio. E o que é o esforço cortante, né? É o esforço que faz ou tende a fazer o material, por exemplo, aqui seria uma amostra de solo, nós temos as forças axiais, as forças normais e as forças axiais, uma em cada direção. Então, o solo, ele tende a cisalhar, a cortar, e aqui nós temos a tensão do cisalhamento, esse tracejado aqui. Então, essa tensão do cisalhamento foi causada por essas forças axiais, causando um deslocamento ΔL nesse corpo de prova, né? Ou, no caso, nesse solo. Em concreto armado, a gente aprende que os esforços cortantes são todos resistidos, praticamente a maioria são resistidos pelos estribos. Então, o solo, naturalmente, ele já possui uma resistência ao cisalhamento. E isso é importante para mantermos a estabilidade do solo. E é importante nós conhecermos essa resistência ao cisalhamento para que nós possamos calcular os muros de arrimo, né? Os taludes, as sapatas que cisalham o solo também, entre outros elementos. Então, aqui nós temos uma imagem de deslizamento de solo residual num túnel, né? Numa via, onde provavelmente deve ter chovido bastante e saturou o solo e ele acabou havendo esse deslizamento. Olá pessoal, meu nome é Rafael Ramos, vou dar continuidade ao assunto e vou trazer o tópico de deslizamento de solos. Quando nós ouvimos esse nome, deslizamento de solo, ou quando nós vemos uma situação com que houve o deslizamento de solo, é comum pensar, por exemplo, o que poderia ter sido feito para evitar o deslizamento do solo. E dessa forma, eu trago um tópico sobre muros de arrimo, certo? Que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, e que é uma estrutura que é responsável por conter ações do solo. Em relação ao muro de arrimo, nós temos dois tipos: o muro de arrimo de gravidade, ou muro de peso, e o muro de concreto armado. Em muro de gravidade, ou o muro de peso, a gente pode resumir o muro de gravidade como estruturas que combatem os impulsos horizontais pelo próprio peso. E o próprio peso, quando combinado com a parte de terra suportada, contribui para que a estabilidade do talude seja estabelecida. Geralmente são utilizadas para conter pequenos desníveis a cerca de 5 metros, o que é classificado como um desnível pequeno ou médio. Muros de gravidade podem ser construídos com pedra, concreto ciclópico, simples ou armado, gabiões ou ainda pneus usados. Esse último está sendo muito utilizado, inclusive, em muitas pesquisas a respeito do muro de arrimo utilizando pneus, né? Quem tiver interesse aí na área pode dar uma pesquisada que vale a pena. Muro de concreto armado, eles diferem do muro de gravidade por poderem contabilizar esforços resistentes de flexão. Porém, é necessário calcular a área da sapata e do muro e ter cuidado na realização da ligação entre os dois. O muro de arrimo de concreto armado pode ter perfil L, para altura até 2 metros, clássica ou especiais para altura de 2 até 4 metros, e podem ser também atirantados.
Para o muro de arrimo, é importante verificar as fases de projeto do muro de arrimo, que a primeira delas é a escolha das dimensões do muro, né? E que o engenheiro calculista ele vai lá e vai decidir qual é a forma, que pode ser retangular, trapezoidal, escalonada, e também tem que verificar a verificação da estabilidade dos esforços, certo? Que depois de determinadas as forças atuantes na estrutura, como o próprio peso, o imposto de terras, cargas eventuais aplicadas no topo do muro e a reação do solo sobre o muro, nós podemos ter ideia da estabilidade que será necessária. Algumas condições para a estabilidade é a verificação da estabilidade do talude e algumas condições devem ser atendidas, como a segurança contra o tombamento, contra o escorregamento, a ruptura e deformação excessiva do terreno de fundação e a contra-ruptura do conjunto talude. Como falado sobre o empuxo, nós temos dois tipos de empuxo. O empuxo ativo, que é a ação das terras sobre o muro, e o empuxo passivo, que é a reação do muro à ação das terras. Nessa figura A, nós temos um maciço de solo que se apoia sobre o muro, causando aí uma distensão do solo, ou uma tração, a grosso modo, no solo. E o empuxo passivo é o maciço do solo que resiste à ação transmitida pelo muro, o que ocasiona a compressão do solo. Para o cálculo do empuxo, nós temos duas formas, que é o método de Poncelet e a teoria de Coulomb. A teoria de Coulomb ela considera o terreno como maciço indeformável, mas que se rompe segundo superfícies curvas. Supõe-se a existência de um plano de ruptura no depósito de terras e de uma superfície de deslizamento do terreno, dado por um prisma ou um polígono de forças. Nesse caso, a cunha de ruptura é um corpo rígido, a superfície de ruptura é uma superfície plana, o que não é verdadeiro, mas que simplifica os cálculos. Nesse caso, aí nós temos como informação o ângulo do talude natural das terras, a reação do muro ao imposto das terras, o peso próprio do prisma, a reação do terreno à ação do prisma e o ângulo de atrito entre o muro e as terras. O método de Poncelet ele difere do método de Coulomb, da teoria de Coulomb, pelo seguinte, porque ele é utilizado para o cálculo de superfícies planas. E para o cálculo do EA, ele fornece o valor do empuxo e a superfície crítica de escorregamento. A vantagem da utilização desse método é sua capacidade visual de demonstrar, por meio de uma solução gráfica, o trecho que poderá ocorrer o deslizamento e ocasionar o empuxo. Nós temos aí a fórmula do empuxo, onde o E é o valor do empuxo, o K é o coeficiente de permeabilidade, que depende do tipo do material do terreno. Nós temos também a densidade do material e a altura do talude. Nesse valor de K e a densidade do material, eu trouxe uma pequena tabela onde nós contemos os dados de argila, da terra úmida, a areia e o cascalho, que são materiais mais comuns a serem encontrados. Há também alguns cuidados na execução, de acordo com a NBR 11682, de estabilidade de encostas, que no caso é evitar que a escavação do terreno natural cause instabilidade no local, executar o reaterro com material adequado, limpo e indicado para uso e compactado se for necessário, executar o sistema de drenagem do muro de forma adequada, que é muito importante. Um sistema de drenagem de forma errada ou ineficiente pode causar um grande problema e levando junto a inutilidade do muro, né? Até porque ele não vai ser feito para suportar a carga de uma drenagem mal feita, né? Tem também a necessidade de verificar a estabilidade do conjunto talude de contenção e da própria estrutura, e é contraindicada a construção de muros de arrimo por gravidade em zona superior do talude ou encosta, pelo consequente acréscimo de carga introduzida. Será continuado agora o círculo de Mohr, com meu amigo Ezequiel. Boa noite a todos. Continuando falando sobre resistência ao cisalhamento do solo, não tem como a gente falar de resistência do solo sem falar do círculo de Mohr.
O círculo de Mohr é denominado em memória do seu idealizador Christian Otto Mohr, que é um método gráfico bidimensional representativo da lei de transformação das tensões do solo, né? O círculo de Mohr é muito importante quando se trata da resistência ao cisalhamento do solo. Por quê? Porque é a partir dele que vamos obter os parâmetros de resistência do solo, ou seja, a coesão e o ângulo de atrito, né? Essa coesão e o ângulo de atrito, ela é muito importante não só para quem vai realizar o ensaio, mas para quem vai interpretar o ensaio, né? Para um engenheiro projetista, no caso, que vai receber esse ensaio, ele precisa saber interpretar esses dados desse ensaio de resistência do solo, desse ensaio do círculo de Mohr, mais especificamente falando, para incluir no seu projeto de engenharia, né? Onde vários projetos de engenharia precisam desses parâmetros, né, de resistência ao cisalhamento, né? A coesão essa coesão e o ângulo de atrito do solo são os parâmetros de resistência que a gente necessita para realizar o dimensionamento de diversos tipos de estruturas, né? Ou seja, eu listei algumas aplicações práticas aqui para a gente ter uma ideia o quanto é importante esses parâmetros através dessa análise do círculo de Mohr, né? Aplicações práticas de resistência ao solo. Eu listei aqui 4, né? Existem muito mais outras, mas eu listei aqui 4, que são as fundações, né? Os aterros aqui, as fundações, né? O aterro sobre o solo mole, né? A estrutura de contenção, né, e estabilidade de taludes, né? Isso aqui são exemplos de estruturas que precisamos desses parâmetros de coesão e de ângulos de atrito do solo, que esses parâmetros são obtidos através do cálculo do ciclo de Mohr, né? O ciclo de Mohr, aqui é a representação gráfica propriamente dita do ciclo de Mohr, né? Vocês podem ver aqui que existem as tensões maiores, as tensões menores, né? O eixo de tensões de cisalhamento e o eixo das tensões normais axiais. O que é isso? O eixo X é o eixo das tensões axiais e o eixo Y nada mais é das tensões de cisalhamento. Podemos observar que aqui é a tensão máxima e aqui é a tensão mínima, da mesma forma como aqui seria a tensão de cisalhamento máxima e aqui a tensão de cisalhamento mínima. E podemos observar que através desse ângulo, quando esse ângulo vai girando aqui, nós vamos obtendo valores diferentes para as tensões de cisalhamentos, né? E também para as tensões máximas e mínimas, né? Podemos ver a importância desse gráfico, né? Esses parâmetros para essas tensões de cisalhamentos máximas e mínimas. É através desse gráfico que a gente vai obter esses resultados, né? A importância que Mohr, esse físico, deixou para a gente. E aqui obtemos não vamos se ater ao cálculo, mas obtemos esses resultados através dessas fórmulas aqui que a gente vai aprender em resistência 2. Né? O cálculo da tensão principal maior, né? E o cálculo das tensões principais menores. E aí, através desses cálculos, a gente obtém também as tensões de cisalhamentos. Então, é isso que eu queria apresentar e espero que tenha contribuído aí com vocês. Uma boa noite.